Olá, companheiras, olá, companheiros, saudações petistas. Sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos a mais uma edição do podcast Em Tempos de Guerra, a Esperança é Vermelha. Hoje é sábado, dia 13 de dezembro. Eu sou Patrick e topo a conversa junto com vocês. Neste que é o penúltimo episódio deste ano de 2025, nós comentamos os temas dessa semana, razão pela qual estamos publicando somente hoje, no sábado. A gente escuta o companheiro Jonatas Moretti, advogado militante do PT em Brasília, que trata de dois temas. O tema do PL da dosimetria, aprovado na Câmara dos Deputados, encaminhado ao Senado Federal, e também as votações que ocorreram na Câmara sobre a cassação de mandatos e as consequências da votação em relação a Glauber Braga e Carla Zambelli. E escutamos ainda a Roberta Carídia França, eleita secretária estadual da Juventude do PT do Estado do Rio Grande do Norte, que fala da eleição e das perspectivas para o próximo período. E pessoal, começamos a edição de hoje aqui do podcast falando da conjuntura. A situação da última edição para cá tem elementos que merecem nossa atenção. Primeiro, no âmbito internacional, a decisão por parte do governo dos Estados Unidos de suspender a lei Magnitsky em relação a Alexandre de Moraes e a sua esposa. Bom, como nós sabemos, no ápice da disputa entre o governo dos Estados Unidos para pressionar o Estado brasileiro a não aplicar a justiça contra os golpistas, Trump, além do tarifaço, aplicou a Magnitsky contra Alexandre de Moraes, contra sua esposa, e suspendeu, o visto de diversos ministros do STF. Ao longo do último período, as relações foram, em alguma medida, distensionadas. Em relação ao tarifaço, continua sendo aplicado com a tarifa menor e agora a retirada da aplicação da Magnitsky em relação ao ministro Alexandre de Moraes. Obviamente, essa retirada não ocorre porque, na opinião dos Estados Unidos, está tudo resolvido. Afinal de contas, o que nós sabemos é que seguem os interesses dos Estados Unidos de fazer com que o governo brasileiro se torne submisso às suas posições. Mas, obviamente, as relações mudaram de status. O fato é que a gente está terminando 2025 com a redução das tarifas, com Bolsonaro julgado, condenado e preso, bem como os demais integrantes do núcleo crucial do golpe. Razão pela qual faz sentido que os Estados Unidos tentem encontrar alternativas, tanto na extrema-direita, mas também para manter relações com o governo do presidente Lula, de forma que este, eventualmente, atenda aos seus interesses. Razão pela qual vimos o ministro Alexandre de Moraes agradecendo ao presidente Lula, os movimentos, as gestões que foram feitas junto ao governo americano para a suspensão da aplicação das medidas. Óbvio que a gente vai avançar nesse próximo período, levando em conta a conjuntura internacional, mas também o que está acontecendo por aqui. E outro elemento que é preciso comentar são as pesquisas que continuam sendo feitas e divulgadas de intenção de voto para a presidência da República. Nós comentamos aqui na edição anterior, a pesquisa mais recente, que aponta como possível candidato Flávio Bolsonaro. Este que foi publicamente dizer, e dar o seu preço. Dizer que é candidato, mas que é possível que não seja, desde que os interesses da família Bolsonaro sejam atendidos. Por exemplo, com o que foi colocado em votação essa semana na Câmara dos Deputados. Flávio deu o preço para o Centrão, que não o quer como candidato, mas sim Tarcísio de Freitas. E o preço de Flávio foi o PL da dosimetria, ou seja, o Centrão pagou o preço. A consequência, se concretizar as conclusões do PL da dosimetria, é que, muito mais cedo, Bolsonaro e os seus cúmplices estarão em liberdade. E, em contrapartida,
podem apoiar o candidato do Centrão e da Faria Lima, que é o atual governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. No entanto, as pesquisas desses últimos dias colocam um cenário que é delicado, tanto para a direita, mas que também deve nos deixar de guarda muito alta. Mesmo que o presidente Lula lidere em todos os cenários contra todos os candidatos, Flávio, Michele, Tarcísio, Ratinho, Caiado, Zema, o fato é que, em alguns cenários, a soma desses candidatos dá um resultado de empate técnico no primeiro turno. A preço de hoje, nós vencemos a eleição. E esse é o nosso diagnóstico, essa é a nossa avaliação. Nós vamos vencer, podemos vencer 2026, mas não podemos considerar que a eleição já está ganha. A gente falou disso ao longo de todo o ano e, em especial, nesses últimos meses. A gente começou o ano de 2025 com muita gente dizendo que a eleição estava perdida em 2026. Estamos terminando com essas mesmas pessoas dizendo que a eleição está ganha. Bom, nem tanto ao mar, nem tanto à terra. A eleição não estava perdida no começo desse ano e não está ganha agora. A eleição vai se decidir no próximo ano e, para que isso aconteça, muito tem que ser feito e aqui insistimos. Nosso governo precisa acertar na política econômica, precisa agir para que o Banco Central reduza em 2026 a taxa de juros e não faça o que acabou de fazer, mantendo uma altíssima taxa em 15%, que nós não tenhamos em 2026 medidas que não sejam aquelas que foram defendidas nas eleições de 2022, como, por exemplo, a reforma administrativa que ataca os servidores públicos, e que nós tenhamos em 2026 uma disputa política, cultural e ideológica capitaneada pelo nosso governo e pelo nosso partido. 2026 que vai ter congresso do PT, e que o nosso governo precisa ser, convocado para ir ao encontro da pauta que o partido defende, que foi a pauta eleita em 2022. Há muito que se fazer, mas a conjuntura é dinâmica. Estamos aqui no dia 13 de dezembro e ainda temos ações que podem ter desdobramentos este ano. Para falar de um desses assuntos, a gente convidou o companheiro Jonatas Moretti, advogado, militante do PT em Brasília, para falar dos temas tortuosos da semana: o PL da dosimetria e as votações ocorridas na Câmara em relação às cassações de mandatos de parlamentares. É o companheiro Jonatas Moretti que a gente escuta a partir de agora. Bom dia, camarada Patrick, ou como diz os podcasts por aí, bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada, já que não sabemos quando seremos escutados. E saudações aos ouvintes do podcast Em Tempos de Guerra, a Esperança é Vermelha. Bem, Patrick, apesar de não participar dos últimos episódios, é fato que não faltaram assuntos recentes, relevantes, nessa conexão entre direito e política para comentarmos. E isto ocorre porque o Judiciário, sobretudo o Supremo Tribunal Federal, tem sido um agente importante da política e, no caso do governo Lula, até mesmo da governabilidade. Pois bem, neste episódio gostaria de comentar dois pontos, que inclusive foram tratados praticamente conjuntamente, que é o PL da dosimetria, aprovado na Câmara dos Deputados, e as votações também na Câmara dos Deputados da cassação dos parlamentares Glauber Braga e Carla Zambelli. O PL da dosimetria, como a imprensa apontou, e sem negativa por parte dos envolvidos, veio à pauta após um grande acordo da impunidade engendrado pela aliança Centrão-Bolsonarismo com alguns ministros do STF, notadamente Alexandre de Moraes, Toffoli e Gilmar Mendes. Nesta construção deste grande acordo, teve a costura de Michel Temer, que ainda mantém bom diálogo com Alexandre de Moraes, e os coadjuvantes Paulinho da Força, que foi o relator, e o deputado Aécio Neves, que foi mais coadjuvante ainda nessa empreitada. A ironia disso tudo, Patrick, ocorre porque a aprovação do PLs, ao menos na Câmara, foi liderada pelos mesmos deputados da segurança pública, aqueles que, para toda e qualquer discussão, defendem maior punição, aumento de penas e de tempo para a progressão de regime, tudo que o tal da PL da dosimetria não faz.
ou seja, é uma aula didática da seletividade do direito penal. Já quanto aos aspectos práticos ou os efeitos técnicos do PL, ao menos quanto à versão aprovada na Câmara, o texto tem dividido um pouco o campo do direito criminal. Até porque, no caso do saldo de qual será a pena líquida efetiva de Bolsonaro e seus comparsas, vai precisar de uma aplicação mais ou menos subjetiva da lei pelo Supremo, tendo em vista que a diminuição da pena, em especial no ponto em que prevê a junção dos crimes de golpe de Estado e abolição do Estado Democrático de Direito, pode ser de 1/6 ou até 2/3 da pena. Seja como for, há um consenso que este projeto de lei, como está, abre uma brecha importante para que condenados em outros processos e em outros crimes também possam ser beneficiados. Após a ida do projeto para o Senado Federal, Patrick, foi noticiado na imprensa que o governo articula no Senado mudanças da legislação para que ela não tenha efeito para os mandantes ou líderes do crime, o que é difícil de construir na perspectiva de uma técnica legislativa que cumpra esse objetivo. Mas o problema maior nem seja este, na minha opinião. A história de nosso país, Patrick, é formada de golpes e contragolpes, todos estes, até este ano ao menos, teve seus envolvidos ou impunes ou punidos e logo depois anistiados. A tentativa de golpe de Bolsonaro e seus apoiadores, como todos os ouvintes aqui deste podcast sabem, foi a primeira de nossa história a receber uma punição, de modo que o PL da dosimetria, que pode ser considerado uma anistia desidratada ou uma anistia light, coloca água no chope deste importante avanço democrático que conseguimos. De modo que entendo como um erro, repito, um erro, o campo da esquerda ou progressista, e mesmo o governo Lula, colocar o seu DNA em tal projeto. Ainda que se tenha boas intenções, como constranger os parlamentares bolsonaristas de que, no fundo, eles só querem proteger os de cima e pouco se importam com a Débora do batom. Ocorre que a linha de atuação deve continuar sendo sem anistia, o que inclui, por óbvio, também a insígnia subsidiária sem PL da dosimetria. Bem, Patrick, eu queria agora fazer alguns comentários a respeito da votação que ocorreu na Câmara no mesmo dia ou no mais tardar um dia após, que é a cassação, a tentativa, na votação do pedido de cassação dos parlamentares Glauber Braga, do PSOL do Rio de Janeiro, e da deputada bolsonarista do PL de São Paulo, que está presa na Itália, Carla Zambelli. Por óbvio, só nessa introdução é possível destacar que existe diferenças abissais entre os dois casos. No caso da Carla Zambelli, ela foi condenada com o trânsito em julgado no Supremo Tribunal Federal por ter invadido o sistema do CNJ, né, numa parceria com o hacker. Esse processo foi transitado e julgado, ou seja, a ele não cabe mais recurso. E na condenação, como manda a legislação, os ministros do Supremo Tribunal Federal imputaram a ela, além da condenação de prisão, a perda dos direitos políticos e a perda do mandato, que é uma consequência natural em nossa legislação em decorrência dos crimes a ela cometidos. O que a Câmara dos Deputados faz ao fazer uma interpretação um tanto quanto heterodoxa da Constituição é realizar um segundo julgamento no aspecto da perda dos direitos políticos e, fundamentalmente, da perda do mandato. Compreender ou concordar com aquela, que foi uma maioria, né, mas não acabamos que não alcançamos o quórum para a cassação, mas concordar com a posição daqueles pouco mais de 200 parlamentares é adotar uma compreensão em que, para algumas pessoas, para estes parlamentares, além do julgamento no Supremo Tribunal Federal, caberia a eles também um segundo julgamento com natureza política no âmbito da Câmara dos Deputados. E foi exatamente o que os parlamentares fizeram. Tanto é
que os argumentos centrais eram que o julgamento no Supremo Tribunal Federal não havia sido justo, imparcial e que não tinham provas suficientes da condenação dela. Ora, se eu estou análise sobre provas de determinada prática de um crime, acertando ou errando na nossa separação dos poderes, é uma prerrogativa do Poder Judiciário. Então, a tese adotada por eles é de que a Câmara caberia este segundo julgamento, que é muito grave e acentua, como temos observado, a crise entre a Câmara dos Deputados e o Supremo Tribunal Federal. Agora, tem um outro aspecto sobre isso também, que foi uma certa postura do Supremo Tribunal Federal em outros casos. Eu vou lembrar aqui de cabeça, Patrick, o caso do parlamentar, salvo engano, de Rondônia, que é o Dampon, alguma coisa assim. Agora estou me recordando a pronúncia correta do nome dele, mas em que ele foi condenado pelo Supremo Tribunal Federal, a condenação determinou a perda dos direitos políticos dele e a cassação a perda do mandato, assim como a Carla Zambelli. E na hora, acho que era no mandato do Henrique Eduardo Alves, ele adota essa interpretação de que, não tão gravosa como uma dessa semana, mas de que não caberia ao plenário referendar aquela decisão. Só que nessa ocasião, e em outros exemplos também, o plenário, por uma grande maioria, referendou a perda do mandato e a perda dos direitos políticos, de modo que não houve tensionamento. Mas foi um precedente na interpretação de que cabe à Câmara apenas decretar, ou seja, efetivar o que a gente chama no direito um ato administrativo vinculante, ou seja, vinculado ao acordo do Supremo Tribunal Federal, ou caberia uma segunda análise de mérito. Nesses casos anteriores, em defesa das prerrogativas da Câmara, os parlamentares entenderam que caberia ao plenário decidir e não à mesa diretora. Só que nessas ocasiões não houve um debate de mérito sobre o julgamento, não houve um segundo julgamento. A gravidade maior do caso da Zambelli não é nem tanto levar ao plenário, que pode ser uma opção política do presidente da Câmara, uma deferência aos seus pares, né? O maior erro, a gravidade do que ocorreu com a Zambelli, melhor dizendo, foi a realização de um segundo julgamento, que é absolutamente inadmissível. O segundo ponto, Patrick, no caso do Zambelli, do Glauber Braga, eu acho que já teve muita gente mais capacitada que comentou sobre a tática adotada por ele, sobre a solidariedade no campo da esquerda, sobre a sua postura e sobre as razões de sua vitória. Acho que o que eu agregaria é só um pouco dos infinitos precedentes que nós temos de que em eventuais casos de uma postura criticável, acho que é criticável, apesar de justificável, também é criticável a postura do Gabriel como um militante provocador do MBL, mas tem milhões, não, nós tem vários casos na Câmara dos Deputados em que foi aplicada uma proporcionalidade em que a eventual crítica ou eventual equívoco adotado pelo parlamentar não enseja a punição mais gravosa de todos, que é a perda de mandato político, que vem com uma retirada da vida política por, no mínimo, 2 eleições federais, né? O que, como disse, é muito, muito gravoso. Então, de modo que eu compreendo que a decisão adotada pela Câmara dos Deputados dê proporcionalidade de maior deferência à Câmara, aos parlamentares, aos eleitores que votaram naquele projeto, a determinada visão da sociedade, que é ali apresentada pela postura do Gabriel Braga, foi correto. Talvez até gravosa demais ainda, a suspensão de 6 meses, mas no meu entender, absolutamente correto. Valeu, Moretti. Obrigado, companheiro. É isso, a gente vai continuar falando desses assuntos, talvez ainda esse ano. Tem mais uma edição, pelo menos antes do Natal. E o fato é que a conjuntura nacional, ela tem oscilado, né, entre extremos e requer a nossa atenção e a nossa atuação. E já fica aqui, para quem nos escutar ainda nesse sábado, na manhã desse domingo, o convite, a convocatória para que nesse domingo vá às ruas. Estão convocados atos em todo o país, ato contra o PL da dosimetria, ato em favor do fim da escala 6 por 1, ato em defesa da democracia, mas em especial dos direitos da classe trabalhadora, e são mobilizações que têm um caráter também, como foi recentemente,
em defesa das mulheres, contra essa cultura de violência, machismo contra as mulheres. Dito isso, a gente vai escutar agora a companheira Caridia França. Caridia foi eleita secretária estadual da Juventude do PT do estado do Rio Grande do Norte, está agora acompanhando a etapa nacional do Congresso da JPT, que ocorre no estado de Goiás, em Lusiânia, e inclusive na próxima edição a gente vai voltar aqui com os informes do desfecho desse congresso, mas é em relação à eleição no Rio Grande do Norte e às perspectivas que a gente escuta agora, companheira Caridia. Saudações petistas! Meu nome é Caridia França, sou militante da Juventude da Articulação Esquerda no Rio Grande do Norte e também, mais recentemente, eleita secretária de Juventude do PT do nosso estado. Patrick me convidou para conversar com vocês rapidinho sobre esse processo que nós estamos vivendo com mais intensidade desde o Encontro Nacional do PT, que é o Congresso da Juventude do PT, que nessa fase que nós estamos agora, já pudemos experienciar, né, das etapas municipais, das etapas estaduais. E agora seguimos com o início de hoje, a partir de hoje mais cedo, dia 12, da etapa nacional da Juventude do PT, que finaliza somente no dia 14 de dezembro e que toda a etapa será realizada na cidade de Lusiânia, em Goiás. Então, de que é quem se importa, né? Por que que nós estamos vivendo essa etapa e com tanto ânimo e disposição para que seja um congresso que realmente debata política, que seja um congresso responsável por virar a chave da juventude do partido, que seja a possibilidade de uma reorganização da juventude, não só nos espaços de escolas e universidades, mas também em todos aqueles espaços onde a juventude constrói esperança e outro tipo de projeto de sociedade. E é com essa certeza que nós seguimos para encontrar os nossos, porque nesse momento em diante, delegações do país inteiro estão chegando na cidade de Goiás para que a gente possa, de fato, entender quais são os rumos que a juventude do PT quer seguir e qual o projeto que nós vamos defender não só para as eleições de 2026, mas dela em diante. Porque a juventude do PT, ela é sim o horizonte do partido e ela é também responsável a longo prazo por garantir que o nosso projeto socialista se concretize na vida das classes trabalhadoras do Brasil. Então é por entender o momento nacional e internacional que nós estamos vivendo, inclusive com muitos ataques do Congresso no último período, que nós precisamos, mais do que nunca, estarmos muito mobilizados para debater cada tese, resolução, moção nesse espaço da juventude, porque é lá onde a gente consegue recarregar as nossas energias, vai ser lá onde a gente vai conseguir olhar olho no olho daqueles e daquelas dirigentes que vão estar à frente dos nossos processos daqui para os próximos anos. Faz muito tempo desde o último Congresso da Juventude do PT, e esse espaço ele precisa ser valorizado pelo conjunto do partido, que também tem responsabilidade clara com o processo de renovação de quadros, para que seja não só um processo de renovação política, mas geracional para dentro do partido. Então, é com essa expectativa e esperança que a gente enxerga com muita felicidade o processo. Por óbvio, temos vícios que acontecem em detrimento de certas correntes no nosso partido e que reproduzem os vícios que nós também já vivemos e experienciamos desde o PED. Mas as críticas serão feitas, já estão sendo feitas desde as etapas municipais, continuarão sendo feitas no momento do balanço, mas nesse momento a gente vai apontar a crítica a partir do plenário, a partir das nossas conversas com as forças, porque tenho certeza que a Juventude da Articulação Esquerda vai participar desse processo muito fortalecida e que temos muito orgulho também de defender para toda a juventude do PT o nome do companheiro Luiz Bonetti, do Rio Grande do Sul, para nos conduzir nesse processo. Então seguimos e até a vitória, companheirada. Valeu, Caridia. Obrigado mais uma vez. Parabéns pelo resultado no Congresso, que a gente tem agora um período de muita luta conduzida e organizada com a tua participação. E, pessoal, essa foi mais uma edição do podcast Em Tempos de Guerra, a Esperança é Vermelha. A gente se reencontra aqui na próxima semana, que deve ser o último episódio desse ano de 2025. E, obviamente, com pedido de que vocês sigam ajudando a divulgar o nosso podcast para os seus conhecidos. A gente se encontra muito em breve. Saudações petistas e até mais.